Eu consegui. E como é que ficou? Então, eu fiz com o Guilherme porque ele é a única pessoa que tá aqui em casa. Ok. Aí, eu falei pra ele fechar, liguei o cronômetro. Aí a pupila dele abriu bem rápido e depois foi fechando. Exatamente, muito bom. Júlia, como é que foi o seu experimento? Abre o microfone para falar. Aconteceu a mesma coisa. É? É, Com quem você fez? eu fiz com a minha tia. Tá. Pietro, como foi o seu? Mas eu não quero que vocês respondam a mesma coisa. Eu quero que vocês falem o que você observou, o que você viu, como você viu. Vitor? Eu fiz com a minha mãe e quando ela abriu os olhos, eu vi que a pupila dela ficou menor. Ah, estava grande e diminuiu rapidamente, certo? Uhum. Como assim, Thiago, não aconteceu nada? Com quem você fez? Ela ficou com os olhos por 1 minuto fechado? Tinha que marcar 1 minuto no relógio. Bom, então vai ver que o local que vocês estavam já estava muito claro, né? Então, pode ter sido isso, ou pode ser que sua mãe não tenha fechado, assim, bem fechado os olhos, e aí entra um pouquinho de claridade, então talvez você não... Ou ainda pode ter acontecido tão rápido que você não conseguiu perceber aí essa movimentação da pupila. Mas é exatamente isso que acontece, tá? Quem não conseguiu fazer, mas quiser colocar a resposta dos colegas, pode colocar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está num lugar de pouca luz, a pupila dilata. E aí, quando você está num lugar que tem mais luz, ela se contrai. Por quê? É um jeito dela controlar a passagem de luz através da nossa pupila. É o que permite a gente enxergar. Ótimo, Pietro. Muito bom. Perfeito. Parabéns para vocês. Muito bom. Para quem chegou depois, João, você conseguiu fazer o experimento? Natália, você fez? Sim. Quer dizer, Luigi, né? Não, vem cá. Você fez com a sua mãe, Luigi? Sim. Deu certo? Fecha o olho e abre. Pouco. Um minutinho. Sim. Vai me ver o que vai acontecer. Deu certo, Luigi? Um pouquinho. Um pouquinho? O que aconteceu? Deu pra ver. Eu não enxerguei muito, mas a pupila se contraiu um pouquinho. Isso mesmo. Não vai ter uma grande mudança, mas é possível a gente perceber. João, você conseguiu fazer? Como é que foi? Abre o microfone para me contar, João. Vou contar até 10 e vou sair. Calma. Deixa eu dar 1 minuto, pai. João, conta aí para mim como é que foi o experimento. Pai, não deu 1 minuto. Foi. Foi bem, professora. Deu certo? O que você viu? A pupila, quando ela tá no escuro se dilata, ela se contrai. Isso. E aí, Maria Eduarda, o que você viu aí com seu pai? Calma aí, pronto. Tá. Eu não sei porque a minha cara, pode ver que ela não tá clara. Não tá clara. Ele abriu, tipo assim, deu uma devagar, mas ele fechou muito rápido. Muito rápido. A pupila. Exatamente. Por quê? Porque a gente tá com o olho fechado, que a gente dorme, a pupila dilata. E quando a gente abre o olho, que vem aquele bastante claridade, ela fecha rapidamente. Por quê? Quando a gente está dormindo, lembra que eu falei que abre a janela, dá até a dor no olho? Sim.
contrai tão rapidamente, porque senão pode machucar a nossa retina. Então, ela tem que fechar rapidinho para não machucar o nosso olho. Então, esse é um tipo de estímulo que nós temos, né? Que nos ajuda aí nos ambientes de bastante luz e nos ambientes que tem pouca luz, tá? Uma coisa que vocês podem fazer aí, com muito cuidado para não se machucar. De noite, né? Se vocês estiverem na sala, apaga todas as luzes e senta no sofá e fica olhando. No começo, você vai ver que tá tudo escuro. Aos pouquinhos, você consegue ver as coisas. Por quê? Porque ela vai dilatar e com o tempo você vai conseguir se adaptar ao ambiente escuro e a pouca claridade que vai ter ali vai fazer com que você consiga enxergar alguns objetos, né? É uma coisa bem legal de se fazer. Eu tenho que andar na minha casa com as luzes apagadas, né? Meu marido não gosta muito, mas eu brinco de morcego de noite. Fala, Maria Eduarda. Foi a Maria Eduarda? Então, eu tenho uma dúvida. Foi eu? Tá, pergunte. Então, ai, nossa, deixa só o avião passar. Aí, porque eu vou no banheiro. Então. Professora, sabe quando você, tipo, tá tudo no escuro, tá de noite, aí você fica olhando pra luz? Aí, quando você vai piscando assim, fica tudo, tipo, um monte de pontinho. Sim. O que acontece? Sim, esses É pontos só a claridade? justamente por causa desse movimento de abrir e fechar. Por isso que acontece isso. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou voltar aqui para exibir a apostila para a gente dar continuidade, tá bom? Quero ver se dá tempo de a gente fazer alguns exercícios ainda. Página 6. Lá na página 6. Organização celular, né? Então, o que vem aí? O que se trata aí a organização celular? Está falando de células, né? Está falando da organização dos seres vivos. Desde aquele pequenininho, microscópico, como a gente tem aqui a ameba, até os macroscópicos que somos nós. Então, olha só, aqui, isso daqui é uma única célula, tá? A ameba, a gente vai estudar sobre ela lá na frente, acho que no 8º ano, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre os parasitas. Então, a ameba, aqui, ó, essas projeções, né, da sua membrana plasmática, que a gente chama de pseudópodes, né? Falsos pés, é como ela se locomove. Aqui, a gente tá vendo esses quadradinhos aqui, ó? É igualzinho os quadradinhos que eu faço na lousa. São as células vegetais. Aqui é um pedacinho de tecido vegetal. Tá vendo essas bolinhas verdinhas aqui? Essas bolinhas aqui são os cloroplastos. Quando a gente olha no microscópio, é exatamente assim que a gente vê, tá? O tecido vegetal. E aqui, a gente tem células embrionárias, né? Animais que estão aí se reproduzindo, né? Aqui é uma célula que está sofrendo divisões aí para formar aí um embrião. Então, de acordo com a quantidade de células que um organismo tem, nós podemos considerá-lo unicelular ou multicelular, pluricelular, tá? Então, no caso aqui, a ameba, os protozoários, né? Se bem que a ameba é um protozoário, né? As bactérias são unicelulares, né? As leveduras são unicelulares. No caso aqui dos seres, dos animais, dos seres humanos, nós somos multicelulares, temos muitas células. Tá vendo aqui, ó? Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma célula, tá? Da planta. Aqui, ó, vão formar várias células até formar todo o nosso corpo. Se eu pegar aqui, ó, da pontinha do meu dedo, tá vendo aqui? Cadê aqui? Da pontinha do meu dedo, tirar uma lasquinha e colocar no microscópio, nós vamos ver milhares de células, tá bom?
ainda tem uma outra classificação. As células, elas podem ser de dois tipos. Podem ser eucarióticas, tá? No caso das células procarióticas, elas não possuem carioteca. O que seria carioteca? Elas não possuem um núcleo definido, tá? Carioteca é uma membrana nuclear que envolve aí o DNA. Aqui eu tenho uma célula procariótica. Então, ela vai ter aqui, ó, a membrana plasmática. Ela tem em volta a parede celular, né? Essa parte aqui, tá? Ó, então, aqui, ó, em vermelhinho fininho aqui, ó, membrana plasmática, parede celular. E aqui é o que geralmente a gente chama essa outra parte aqui de envelope celular, tá? Aqui dentro, essa parte que parece um monte de miojinho é o DNA bacteriano, tá? Ela não tem uma delimitação, ela não fica dentro de um núcleo, tá? Ela fica preso aqui, tá? Em um cantinho aqui, numa uma estrutura que se chama mesossomo, tá? Então, ela fica presa aqui. Geralmente, o DNA bacteriano, ele é circular, tá? Ele não é assim como a gente tá vendo aqui um miojinho, não. Ele é circular. Já uma célula eucariótica, ou seja, uma célula que possui núcleo verdadeiro, que tem carioteca, tá? Então, olha só. E pró significa primitivo, tá? Carioteca, né? Que é essa membrana que envolve aí o DNA. Eucariótica, eu significa verdadeiro, tá? E a cariótica aqui tá falando aí dessa carioteca. Cariótica aqui tá falando do núcleo, tá? Chama carion. Então, carion é núcleo, tá? Em latim. Então, olha só, estrutura eucariótica. Geralmente eu gosto de fazer desenho, porque fica mais fácil para vocês identificar. Então, eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, que é a membrana plasmática, não tem parede, tá? Aqui dentro a gente tem citoplasma, olha só aqui o núcleo, aqui a gente tem a carioteca, que é o que está envolvendo, né, o núcleo, aqui dentro a gente tem o material genético, temos ribossomos, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, centríolo, tá? Tudo isso, cada uma, retículo endoplasmático, granular e retículo endoplasmático agranular, são responsáveis aí por várias sínteses. O citoplasma, ele tem água, nutrientes e proteína, tá? Aqui no retículo endoplasmático, ele vai ser responsável aí pela síntese de alguns hormônios e proteína, tá? E os ribossomos, eles vão transportar tudo isso daqui aqui para o complexo de Golgi, onde essas substâncias produzidas ficam armazenadas. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular, tá? E a mitocôndria, ela vai fazer aí a quebra do açúcar e transformar em energia. O que ela faz aqui é praticamente a mesma coisa que acontece no processo da respiração celular lá nas plantas, tá? A planta faz fotossíntese e faz respiração celular. Na fotossíntese, ela produz o seu alimento. Na respiração celular, ela vai consumir a glicose com o oxigênio e vai liberar energia para ela poder continuar sobrevivendo. A energia que a gente tem para estudar, para brincar, para fazer atividade, para dormir, para tudo que a gente faz, essa energia vem daqui, ó,
das reações químicas que acontecem entre o açúcar e o oxigênio aqui dentro da mitocôndrias. Tudo bem? Fala, professor, quanta coisa. É verdade. Olha só que falando, ó, produção de energia, né, que ocorre nas mitocôndrias, que também é chamado de respiração celular. As proteínas, né, que são produzidas no retículo endoplasmático pelos ribossomos, tá? Retículo endoplasmático, são esses canaizinhos, né? Complexo de Golgi, né, que vai armazenar e liberar as substâncias como proteína, hormônios, enzimas, né? Tudo vai ficar armazenado aqui. E os lisossomos, ele vai fazer aqui o processo aí de fagocitose. Então, como é que é a fagocitose? A célula chega aqui perto da célula, uma bactéria que está querendo entrar na célula, né? O lisossomo, ele vai vir aqui, vai englobar essa célula, vai fazer a fagocitose, ou seja, vai digerir essa bactéria. Depois de digerir os nutrientes, ele absorve, e o que não for nutriente, ele joga fora, né? Se eu não me engano, esse processo aqui é plasmocitose, mas não vem ao caso agora. Então, fagocitose, o processo aqui de fagocitar, de digerir um alimento, ok? E aqui nós temos uma célula vegetal. A célula vegetal, ela é diferente da célula animal. Na célula vegetal, nós temos algumas coisas de semelhante e outras diferentes. O que nós temos de semelhante com a célula animal? Nós temos mitocôndria, nós temos complexo de Golgi, nós temos retículo endoplasmático granular e agranular, nós temos lisossomos, tá? E nós temos também, ó, ribossomos. E o que nós temos de diferente? Né? Aqui, ó, membrana plasmática também tem. No caso, aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó, membrana plasmática. No caso da célula vegetal, o que ela tem de diferente? Aqui, ó, parede celular, tá? Que vai dar resistência e forma a célula. Ela possui esse vacúolo, que é onde vai ficar armazenado nutrientes e principalmente água, tá? E ela possui essa estrutura aqui, ó, que é o cloroplasto. Cloroplasto, tá? Então, aqui na mitocôndria vai fazer a respiração celular, igual nas células dos animais. E aqui no cloroplasto vai acontecer aqui a fotossíntese, ok? Tá tudo bem até agora? Eu sei que essa parte é um pouco difícil, mas vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Eu volto para explicar. Não? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Microscópio e estudo das células. Imaginem vocês que em mais ou menos 1764, faz bastante tempo. Tá vendo esse quadradinho aqui pequenininho? Vocês não vão acreditar, mas isso é um microscópio. Bastante antigo e bastante rudimentar. Esse senhorzinho que tá aqui, ó, o nome dele é Anthony van Leeuwenhoek, tá? O nome é bem difícil de falar. Tá aqui, ó, na apostila, Anthony van Leeuwenhoek. Ele nasceu em 1632 e morreu em 1723, né? Então, em 1700 e alguma coisa, 1674, por aí nessa época, olha como faz tempo. Luigi, você não está se concentrando, você continua brincando. Eu não vou mais deixar você ficar na aula com esse aplicativo que você colocou.
porque você fica brincando com ele e não presta atenção na aula. Então, olha só. O Leeuwenhoek, ele construiu, nesse período aí, né? Século mesmo, qual era aqui? Século... Que século que é esse aqui? Onde está escrito? 17, não está escrito. Vocês precisam saber. Importante saber. Não, é que eu não tô achando onde está. Onde Página tá? 9, lá embaixo, ó. Finalzinho da página 9. Achou? Achei. Então, século 17, né? De 1600 a 1700, século 17. No século 17, vamos pensar aí o que significava ter um microscópio que aumentava 200 vezes. Vamos pensar o que era. Não existia energia elétrica nessa época ainda. Não existia banheiro nessa época ainda. Não existia automóvel nessa época. O pessoal andava de charrete quando era rico, quando tinha muito dinheiro, andava de charrete, né? Alguém me fez uma pergunta aí, mas eu não consegui abrir o chat. Ou seja, era uma época, não existia calcinha, gente, nem sutiã. As mulheres usavam aquele espartilho assim, e ficava sem respirar, né? Então, olha só quanta precariedade tinha naquela época, e ele já construiu aí o microscópio. Ele era pesquisador? Era um pesquisador amador. Tá? O que significa isso? Ele não tinha formação, ele não era doutor, ele não era mestre, né? Ele não era um estudioso, ele era um estudioso, mas ele não era doutor de nada. Tá? Ele não conseguia, ele não tinha assim muito estudo, era mais um curioso. E ainda assim ele conseguiu desenvolver. E nas suas observações, ele conseguiu ver pela primeira vez alguns protozoários em uma gota de água. E isso foi um escândalo naquela época. Porque, gente, eles acreditavam nessa época. Já viram o filme da Bela e a Fera? Assistiram, né? Quando ela vai com a fera lá no lugar onde a mãe dela morreu, ela não acha lá uma máscara do médico, que era um narigão compridão? Parecia um bico de ave, de rapina. Por quê? Sim. Porque naquela época as doenças vinham através do ar. Se eu entrasse na casa de alguém e tivesse um cheiro ruim e eu respirasse aquele ar, eu ficaria doente. Eles não conheciam ainda os germes, bactérias, não existia ainda. Não se sabia ainda sobre isso. Então, pense, se ele conseguiu observar em 1670 pequenos animaizinhos na água, que eram protozoários de vida livre, olha só que coisa incrível, né? Foi o primeiro contato. Louis Pasteur, ele começou a difundir aí a questão das doenças serem disseminadas por bactérias em 1800, século XIX. Então, ou seja, 2 séculos depois do que ele descobriu. Então, olha só o impacto que causou naquela população, naquele período, naquele ano, né? Naquele tempo. Né? Foi uma descoberta incrível. E naquela época os protozoários não se chamavam protozoários ainda. Se chamavam, não tinha nome, porque eles não conheciam. Então ele deu o nome de pequeninos animálculos, né? Hoje nós chamamos esses pequeninos animálculos de protozoários, tá? Os holandeses Hans e Zacharias Janssen, né, antes ainda dele, em 1595, desenvolveram aí os primeiros microscópios, antes ainda do Leeuwenhoek, que era diferente, era parecido com isso daqui, ó, mais parecido com uma luneta,
né? E em 1665, Robert Hooke, outro estudioso, começou a estudar cortiça. Sabe o que é cortiça? É aquele material que a gente tem em quadro. Sabe esses quadros que a gente coloca bilhetinho? É aquele quadro de cortiça? É esse material. Então, ele começou a observar no microscópio a cortiça. Naquela época, todo mundo tomava muito vinho e a rolha era feita de cortiça. Hoje em dia, ela tem sido substituída por plástico, mas ainda tem muitos vinhos que só são fabricados com rolha de cortiça. Né? A cortiça, ela é feita aí da casca de uma árvore que se chama cortiça, né? Tá em processo de extinção, então somente algumas poucas empresas que trabalham com ela, então a maioria foi substituída aí por plástico. E quem trabalha com a cortiça faz aí todo um processo de restauração, de reflorestamento, né? Tem tudo sob controle. Então, quando ele analisou a cortiça, ele notou que aqui na cortiça, se vocês olharem aí na apostila de vocês, vocês vão ver que parece um monte de buraquinho, certo? E ele chamou isso de pequena cela, né? Pareciam celas pequenininhas. Como é que ele ia dar um nome para isso? Como é que ia ser isso, essa pequena cela? Ele resolveu denominá-la de célula, tá? Célula é o nome em latim de pequena cela, tá? Por que foi utilizado como célula? Porque no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que você for, o nome vai ser o mesmo, célula, tá? Que é uma palavra de origem latina, que vem do latim, ok? No meio científico, as palavras, os nomes dos animais, tudo feito em latim. Nós vamos estudar isso daí um pouquinho mais lá na frente, tá? Por que é utilizado o latim? Porque é uma língua única. Você pode estar no Japão, pode estar na Itália, pode estar na Sibéria, na Groenlândia. A palavra vai ser sempre a mesma, porque vai ser utilizado o latim. Então, vai se pronunciar da mesma forma, vai ser escrito da mesma forma em qualquer parte do mundo. Por isso, é utilizado o latim. Okay? O estudo aí das células é feito por meio da citologia, tá? E os tecidos é estudado pela histologia. Como assim os tecidos? Então, quer dizer que a minha roupa é estudada pela histologia. Não, não é esse tecido que eu estou falando. O tecido que eu estou falando, ó, é esse daqui, ó. Tecido epitelial, que reveste o nosso corpo. O tecido muscular, que é da nossa musculatura. Tecido ósseo, que é dos nossos ossos, dos dentes, né? Então, são esses tecidos que eu estou falando, ok? A nossa aulinha já está acabando. Então, vamos lá aqui. No ano de 1838, dois cientistas europeus, o alemão Matthias Schleiden e o belga Theodor Schwann, conversaram sobre suas recentes pesquisas com tecidos vegetais e animais. Ambos ficaram espantados com as semelhanças existentes entre as observações realizadas. Para resumir a história, eles perceberam que todos os seres vivos, né, são constituídos por células, todos, não tem nenhum que não seja. Toda célula, né, ela funciona como se fosse uma fábrica química. Só que essa proposta veio mais tarde com o Rudolf Virchow, tá? Então, primeiro, Theodor Schwann e Matthias Schleiden, né, que falaram aí que todo ser vivo é constituído por célula, né? E depois veio o Virchow que diz que
Todas elas funcionam como uma fábrica química. E toda célula, ela vem de outra célula pré-existente. Então, se eu tenho uma célula, essa célula vai se originar duas, que vai originar mais duas, e vai constituir aí todo o tecido que a gente conhece, todo o nosso corpo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Fazendo ciência. Como eu disse, eu não ia ficar dando lição de casa. Então, para a próxima aula, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam aí uma maquete, tá? Com massinha de celular, com massinha de biscuit, com massinha de trigo, com material reciclado, do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês façam uma maquete aí de uma célula. Pode ser ou uma célula procariótica ou uma célula eucariótica. Se for célula eucariótica, pode ser vegetal ou pode ser animal. Tudo bem? Então, a lição de casa é fazer uma maquetezinha, não precisa ser uma maquete grande, pode ser pequenininha, tá? De uma célula, ok? Para a gente estudar na próxima aula. Então, qual é a lição de casa? Vocês vão tirar a foto, então, da página 5, fazendo ciência, e fazer a maquetezinha da página 11. As atividades nós vamos fazer juntos na próxima aula, ok? Professora, então, eu tenho uma dúvida. É para fazer essa célula que ela está mostrando aqui? Você prestou atenção no que eu falei? Não prestou, né? Então, presta atenção. Sim, Ou você vai fazer... Presta atenção. Nós estudamos sobre os dois tipos de célula, eucariótica e procariótica, certo? Uhum. Você vai escolher qual você quer fazer, uma ou a outra. Se for procariótica, tranquilo. Se for eucariótica, a eucariótica você tem dois tipos. Você tem a vegetal e você tem a animal. Então, você escolhe uma para fazer. Essa que ela está fazendo aqui é animal. Você pode fazer essa. Ah, eu quero fazer a vegetal. Então, faz a vegetal. Tudo bem? Entendeu agora? Então, você vai escolher ou faz uma procariótica, ou faz uma vegetal, ou faz uma animal. É uma que é para fazer, não é as três, é uma só. Ok? Entendi. Para aqui a apresentação de slide.